está aqui sempre também à disposição do Senhor, né? Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hoje se comemora o que mesmo? Queria que você levantasse a sua Bíblia assim, bem alto. Levante a sua Bíblia. Tira uma foto aqui, Michele, daqui assim, você vê, ó. Levante assim, bem alto. Isso aqui, irmãos, o que nós temos aqui nessa noite, o privilégio de levantarmos a palavra do Senhor. Você precisa se lembrar que, historicamente, muitos lá atrás morreram por causa desse evangelho. Deram as suas vidas para que hoje nós pudéssemos ter acesso a esse livro sagrado. Será que você pode dizer assim: obrigado, Deus, por aqueles que batalharam para que o evangelho chegasse até nós? Obrigado, Senhor, porque a tua palavra é viva e eficaz. Obrigado, Senhor, porque eu sou o que sou hoje, pelo efeito, pela eficácia da tua palavra, que transforma, que cura, que restaura, que santifica e que guia os nossos passos. Amém, queridos? Amém? Louvado seja Deus. Então hoje é um dia em que eu me sinto extremamente alegre, porque eu não sei se alguém aqui já ouviu relatos, mas aqui no Brasil mesmo, às vezes quando a gente fala de perseguição a respeito da palavra, nós pensamos lá na Europa, né, onde foi o berço ali do Evangelho e etc. Mas nós precisamos entender que aqui no Brasil houve muitas perseguições. O meu saudoso pastor, ele sempre dizia, tinha, salvo engano, uma Bíblia que foi queimada. Praça pública, ele saiu recolhendo as autoridades, a Bíblia, e queimava. E ele, com afã de tirar a Bíblia, que estava sendo ali colocado para queimar, inclusive queimou a sua própria mão. Então, em outros países mais até hoje, nós sabemos que o acesso à palavra de Deus ainda é escasso. As pessoas, elas têm acesso à palavra, mas sempre se refugiando em algum local, porque publicamente elas não podem ler as Sagradas Escrituras. Publicamente elas não têm essa liberdade que, graças a Deus, nós ainda gozamos aqui no Brasil. Você pode ler a Bíblia dentro do ônibus, numa praça pública, na sua casa, no intervalo da sua escola. Você pode pegar a sua Bíblia e estar no cantinho ali estudando a palavra. Com o advento do celular, né, tantas Bíblias, tantos aplicativos de Bíblias, aí você pode descer. Hoje nós temos a Bíblia escrita, nós temos a Bíblia falada. Então, se você tem alguma dificuldade visual, mas pretende ainda continuar conectado com as Sagradas Escrituras, hoje você tem, inclusive, Cornélio Augusto, né, um dos pioneiros, se salvo engano, pioneiro, membro da Lagoinha, hoje, né, dá curso de memorização da palavra, foi um dos pioneiros aí a estar gravando as Sagradas Escrituras, começando por algumas porções, e aquilo foi ganhando campo, terreno e tal. Hoje nós temos a Bíblia falada. Irmãos, quantas facilidades nós temos. Mas qual que é a preocupação que nós devemos ter? Emmanuel Simar hoje, ela já trouxe para nós, quem veio aqui de manhã, não vou ser repetitivo aqui, para não ficar cansativo aos irmãos, mas já trouxe para nós aqui um pano de fundo a respeito das Sagradas Escrituras. Qual é a preocupação maior que nós devemos ter? É que, apesar da acessibilidade que nós temos às Sagradas Escrituras, ainda são poucos que leram na sua totalidade, e são poucos que de fato valorizam-na como deveriam valorizar. Nós temos hoje em muitas casas que nós vamos, nós encontramos muito mais de um exemplar das Sagradas Escrituras. Às vezes a pessoa tem 5, 6, 7 Bíblias em casa, mas não tem essas Bíblias para si. Tem as Bíblias em casa, mas não tem o coração para estas Bíblias. E elas ficam ali guardadas, nós já falamos sobre isso, às vezes até empoeiradas. As pessoas, elas vão periodicamente limpar essas Bíblias como se fosse um outro livro qualquer, um livro comum, está lá na estante, tantos livros, né? Eu tenho lá na minha sala uma biblioteca com livros mesclados, livros devocionais, livros teológicos, tenho livros lá na área do direito, e tenho lá uma ala das Sagradas Escrituras, e é claro que periodicamente você tem que limpar, né? Porque por mais fechado que o ambiente esteja, mas a poeira é inevitável. Contudo,
as Sagradas Escrituras, irmãos, nós não podemos deixar esse livro ficar empoeirado nas nossas casas. Precisamos pegar esse livro diariamente, né? Isso é uma orientação básica. Nós estamos falando aqui de algo que nós orientamos os discipulandos. Os meninos que estão aqui se preparando para o batismo, nós falamos para eles quais são os nutrientes, né, que se pode lançar mão para o crescimento na fé. Dentre eles nós temos a oração e nós temos também o quê? A leitura assídua. Essa palavrinha está presente lá. A leitura, a oração regular, a leitura bíblica assídua da palavra de Deus, como nós orientamos, está lá como crescimento da fé, o ajuntamento do povo do Senhor no templo, a participação nos cultos da igreja. Então, isso está lá como princípio básico. Mas o que é que nós ensinamos para os nossos discipulandos? Que nós crescemos também por intermédio do testemunho da nossa fé que nós damos. À medida que você, no seu trabalho, prega o evangelho, no intervalo, obviamente, ou na escola, ou na sua casa, você se compromete com aquilo que você está pregando. Então, isso nos leva ao crescimento. E nessa noite, eu coloquei aqui que eu gostaria e quero trabalhar com os irmãos, fundamentado na seguinte visão, que a palavra de Deus, ela é inerrante, ela é infalível, ela é imutável e ela é eterna. Será que você pode falar comigo? Diga-me assim, a palavra de Deus é inerrante, infalível, imutável e eterna. O que significa isso, pastor? Vamos dar uma olhadinha no texto que nós estamos sugerindo? Hebreus capítulo 4, versículo 12. Quem encontrou, diga assim, amém. Vamos ler, está projetado para nós. Vamos ler juntos? Porque a palavra de Deus é eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Primeira leitura que nós temos é essa. Salmo 119, versículo 89, Maico. Nós vamos dar um passeio. Hoje é comemoração ao dia da Bíblia. Então não quero ficar aqui trazendo algo que você já conhece. Porque a Bíblia tem 39 livros no Velho Testamento, 27 no Novo Testamento, 66 livros, autor Espírito Santo, mensagem central, salvação, personagem principal, Jesus Cristo. Você já sabe tudo isso, sim ou não? Alguém não sabe que o personagem principal da Bíblia é o Senhor Jesus Cristo? Alguém não sabe que a mensagem central da Bíblia é salvação de Gênesis a Apocalipse? Salvação. Gênesis, Deus procura o homem. Adão, Adão, onde estás? Apocalipse 22, fechando, lá está escrito no versículo 17. E o Espírito e a noiva dizem, vem, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Então há sempre um chamado de Deus. De Gênesis a Apocalipse. Ok? Então as Sagradas Escrituras, nós temos aí, né, o escritor da carta aos Hebreus, nos mostrando algumas características que nós queremos citar daqui a pouco. Mas no Salmo 119, que nós falamos agora, nós vamos dar uma lidinha. Projeta para nós, hein, Maico? Está projetado? Versículo 89. Vamos ler juntos? Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece aonde? Mais uma vez, para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece aonde? No céu. Ainda você não precisa ler, eu vou ler aqui, foi lido na manhã de hoje, 2 Timóteo 3, 16, 17, que é o berço, né? Quando você pergunta, todo mundo diz, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente o quê? Instruído, habilitado para toda boa obra. E a Simar trouxe um outro texto também, que se encontra em 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 21, que vai dizer, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo
Espírito Santo. Diga-me se os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Amados, aqui nós encontramos, né, essas expressões, que a palavra de Deus é o quê? Ela é inerrante, ela é infalível, ela é imutável e ela é eterna. Pastor, mas inerrante e infalível não é a mesma coisa? Não, tem uma linhazinha que divide. Inerrante significa que você não encontra erros na Bíblia. Infalível significa que aquilo que está escrito de Gênesis, Apocalipse, ou se cumpriu, ou haverá de se cumprir. Imutável, porque ainda que os homens queiram mudar os conceitos da palavra de Deus, mas o que está escrito aqui permanecerá para sempre. E ela é eterna, porque nós lemos que ela perpassa todos os princípios e está onde? No céu. Ok? Está claro para nós aqui nessa noite, sim ou não? Então, nós estamos diante de um livro que tem a sua inerrância. Nós não encontramos aqui algo que possa comprometer as Sagradas Escrituras. E aí nós temos, voltando lá no texto de Hebreus capítulo 4, versículo 12, porque aqui eu quero pensar com os irmãos nessa noite, algo que o escritor da carta aos Hebreus está nos trazendo. Primeiro, por que as Sagradas Escrituras é inerrante, ela é infalível, ela é imutável e ela é eterna? Primeiro lugar, que eu gostaria que você guardasse, é porque ela é divinamente inspirada por Deus. Sabe o que você pode falar comigo? Diga assim: a palavra do Senhor é inerrante, é infalível, é imutável, é eterna, porque foi inspirada por Deus. Amém? Nós sabemos que há uma diferença entre a palavra inspiração e a palavra expiração. A palavra inspiração é o ato de Deus soprar para dentro. Então Deus soprou para dentro dos homens a sua revelação. Tudo que nós temos aqui na palavra, irmãos, conforme nós lemos aqui, não foi produzido pelo homem. Foi algo que Deus deu ao homem e Deus comissionou o homem para que relatasse, para que narrasse e escrevesse então aquilo que ele estava trazendo como orientação para os homens. Agora, qual que é o grande problema que nós temos, pastor? Nós estamos dizendo que a Bíblia é divinamente inspirada por Deus. Não sou eu que estou dizendo. Nós lemos aqui agora que as Sagradas Escrituras é o quê? O que nós lemos em 2 Timóteo 3, 16, 17? Toda a Escritura é divinamente inspirada. Então, toda a Escritura. Então, quando fala toda, é toda. De Gênesis a Apocalipse, toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Então, quando o autor nos traz isso, a primeira coisa que nós vamos entender é que este livro sagrado, ele não contém a palavra de Deus. Este livro sagrado é a palavra de Deus. Se alguém chegar para você dizendo assim que a Bíblia contém a palavra de Deus, você já pode descartar, porque a Bíblia não contém. A Bíblia é a palavra de Deus. Aqueles que negam a inspiração das Sagradas Escrituras, eles estão dizendo que ela contém a palavra de Deus, porque eles querem ser juízes das Sagradas Escrituras. Tais pessoas, irmãos, se portam dizendo o seguinte: essa parte aqui é de Deus, essa parte aqui não é de Deus. Qual que é a alegação que geralmente se traz por cima dessa expressão de que a Bíblia contém a palavra de Deus? Não, se é a palavra de Deus, então por que nós temos lá o diabo falando com Eva, o diabo falando com Jesus? Bom, o diabo falou com Eva, o diabo falou com Jesus, o diabo falou em algumas circunstâncias, mas ele não ordenou que ninguém escrevesse. Quem foi que mandou escrever? O próprio Deus é quem mandou narrar. Então a Bíblia chegou até nós sabemos disso, através de uma ação de Deus direta, Deus revelando-se ao homem, e através da oralidade, que é um passando para o outro. Então as Sagradas Escrituras chegou até nós. Nós estamos aqui em torno da Bíblia e precisamos entender
Quantas pessoas antes de nós já morreram, já faleceram e vieram pregando a palavra do Senhor. Quantos missionários, quantos nós conhecemos e nós nem éramos crentes ainda, nem servíamos a Deus, e você já sabia de algum crente que pregava, que anunciava, que vivia as Sagradas Escrituras. E Deus então usou alguém para falar conosco a palavra de Deus. É óbvio que daqui a pouco, se Jesus não voltar, nós também passaremos. Nós já não estaremos mais neste mundo, mas aqueles que nós ganhamos para Cristo, que nós evangelizamos, que entregaram as suas vidas a Jesus, eles darão continuidade na proclamação, no querigma, na proclamação do Evangelho. Amém? Amém? E assim vai acontecendo. Agora, quando nós dizemos que a Bíblia ela é a palavra de Deus, isso significa que todas as partes da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, está dentro dessas características que nós falamos. Inerrância, infalibilidade, dentro da imutabilidade e dentro da eternidade. Vamos mostrar agora para todos nós que quando alguém vem fatiando as Sagradas Escrituras, isso aqui é de Deus, isso aqui não é de Deus, isso aqui é de Deus, isso aqui não é de Deus, isso aqui você pode considerar, isso aqui você não considera. Há um erro nisso. Vamos ver lá, Lucas capítulo 24, versículos 44 e 45. Olha o que nós temos aí. Lucas capítulo 24, versículos 44 e 45. Olha bem, Jesus disse-lhes, olha lá, são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse o quê? Tudo que de mim estava escrito aonde? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, abriu-lhes o entendimento para compreender o quê? As Escrituras. Quem é que disse isso? Jesus está dizendo o seguinte, é tão verdade essa palavra, é tão infalível, é tão inerrante que, versículo anterior, olha bem, são estas as palavras que eu vos disse, estando ainda convosco. Convinha o quê? Convinha que se cumprisse. Cumprisse o quê? Tudo que estava escrito aonde? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus está mostrando que a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Tanto que Moisés escreveu, como aquilo que os profetas falaram, aquilo que nós temos nos salmos, tudo isso é palavra inspirada por Deus. Marcos capítulo 7, versículo 13. Olha o que nós temos aqui também, nos afirmando que a palavra do Senhor é, de fato. Então Jesus chama a atenção aqui, irmãos, no capítulo 7, dos escribas e dos fariseus. Os fariseus eram uma seita presente que surgiu 150 anos antes de Cristo, que vinha com rituais, que vinha com aparências, eram aqueles que Jesus chamaram de hipócritas. Tinha uma aparência de ser alguma coisa, mas Jesus os chamou de sepulcros caiados. E então, os escribas, por sua vez, eles eram privilegiados e tinham uma certa proeminência na sociedade, porque eles eram o escrivão de hoje. Eles escreviam, eles tinham essa capacidade de fazer com que aquilo que Deus estava dizendo fosse escrito, e também, naquela época, naquele período, os povos presentes, as leis emanavam das Sagradas Escrituras. E Jesus vai chamar a atenção desses homens, dizendo o quê? Vocês estão invalidando, assim, a palavra de Deus pela vossa tradição.
que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a essas. Em outras palavras, nós temos que eles estavam repugnando, os discípulos do Senhor, por comerem e se lavar as mãos, a tradição sendo mais elevada do que a palavra do Senhor. Jesus está nos mostrando aqui, irmãos, que as Sagradas Escrituras é uma inspiração de Deus, que a tradição, nenhuma tradição humana pode sobressair ao que está escrito na palavra de Deus. Por isso que Jesus chamou a atenção de Satanás, quando no deserto, de uma forma tentadora, deturpando o verdadeiro sentido, o diabo chega sugestionando a Jesus algumas coisas que estavam escritas, porém aplicando de forma equivocada. Senhor, está escrito, lança-te daí abaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordens a teu respeito. Onde está escrito isso? Salmo 91. Mas Jesus então refutava Satanás, entendendo que a palavra do Senhor precisava ser bem entendida, não deturpada, não modificada, dizendo, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Irmãos, o diabo tem levantado furiosamente, nos dias de hoje, com algumas figuras religiosas, que estão tentando adequar a Bíblia para atender aqueles que querem andar na contramão da vontade de Deus. E nós devemos tomar muito cuidado, porque são pessoas inteligentes, são pessoas perspicazes, são pessoas que vêm com palavras mansas, muitas vezes, são pessoas que vêm acompanhadas de um histórico outrora, estando no nosso meio, mas que foram levadas por uma avalanche de situações que hoje estão querendo desmerecer as Sagradas Escrituras. Precisamos entender que não é a Bíblia que tem que se adequar à minha forma de ser, de agir e de pensar. Eu é quem tenho que me adequar àquilo que está escrito na palavra de Deus. Há uma diferença muito grande. Hoje as pessoas, elas estão fatiando as Sagradas Escrituras, como se fatia um bolo, dizendo, é só essa parte aqui que eu quero. Por quê? Porque essa parte aqui, ela atende aos meus caprichos. Essa parte aqui atende àquilo que eu estou praticando. Por exemplo, só um exemplo, aquela linha que você já sabe, Deus é amor. E Deus, como é amor, Ele quer que nós sejamos felizes. Aí nós temos a presença da doutrina do hedonismo, que é o prazer pelo prazer. Então Deus quer que sejamos felizes, porque Deus é amor. Deus jamais vai castigar alguém, Deus jamais vai punir alguém, porque está sendo feliz. Então, se uma prática que contraria as Sagradas Escrituras, essa parte ela não pode ter validade. O que pode ter validade é a interpretação que eu estou trazendo, fatiando as Sagradas Escrituras. Isso é um engodo de Satanás. É uma mentira do diabo. Por que ele mente dessa maneira? João 8,44, vamos dar uma lidinha. Por que o diabo quer trazer essa semente e colocá-la nos corações? Olha o que está escrito a respeito de Satanás. Jesus, ele olha ali para os indivíduos que não estavam se adequando ao que está escrito na palavra e vai dizer assim, sem se titubear, vós tendes por pai o quê? Ao diabo e quereis o quê? Satisfazer os desejos do vosso pai. Pode estar fazendo, irmãos, praticando, mas não estão atendendo o desejo de Deus. Estão atendendo ao desejo de Satanás, que veio para enganar,
que veio para fazer com que o homem tivesse os seus olhos tapados, a sua visão ofuscada, porque Satanás não quer que o homem veja nitidamente o propósito de Deus para a sua vida. Então, Jesus está dizendo, olha, vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer o quê? Os desejos do vosso pai. Ele foi o quê? Homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Agora, olha lá para vocês verem. Porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quem é o pai da mentira? Então o diabo tem uma filha aí, né? Ele é o pai da mentira. Como Jesus é o pai da eternidade. Príncipe da paz, conselheiro, Deus forte e pai da eternidade. O diabo é o pai da mentira. Olha bem, ele conhece a verdade, mas ele nunca se firmou na verdade. Que verdade é essa? Que o diabo conhece. Está dizendo assim, ele conhece a verdade. A verdade que o diabo conhece é que há só um Deus, Criador dos céus e da terra. A verdade que o diabo conhece é que só tem um Salvador, que é Jesus. A verdade que o diabo conhece é que o que está escrito nessa palavra vai se cumprir. Mas ele não está praticando a palavra e nem tem interesse, porque já passou a vez dele. Teve a oportunidade de fazer a vontade de Deus, mas ele se extraviou do direcionamento de Deus. Então, irmãos, ele está induzindo muitas pessoas a fazer a sua vontade, levando o homem a viver de uma forma arbitrária, de uma forma contrária, de uma forma a ignorar o conceito de Deus. E nós temos como igreja de tomar cuidado, porque a Bíblia, palavra de Deus, inspirada pelo Senhor, nós precisamos compreendê-la como Paulo compreendeu, e nós vamos ler Romanos capítulo 1, versículo 16. Como Paulo compreendia as Sagradas Escrituras. Romanos 1, 16. Olha o que nós temos. Vamos ler juntos? Porque não me envergonho do Evangelho. Evangelho é o que mesmo, gente? Evangelho são boas novas. Porque não me envergonho do Evangelho de quem? Não é o Evangelho do pastor, não é o Evangelho de Paulo, não é o Evangelho de Pedro, não é o Evangelho de João. Ele está se referindo aqui ao Evangelho de... Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o quê? É o poder de Deus, vamos falar bem alto? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, para a salvação de todo aquele que crê. A palavra de Deus é o quê? O que Paulo está dizendo? A palavra do Senhor é o quê? Eu não estou ouvindo direito. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o quê? A palavra de Deus é o quê? Diga bem forte, é o poder de Deus. Dessa palavra poder, você já sabe que está dentro de Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. No grego é dunamis. É uma dinamite, é uma bomba. É algo que explode do coração humano, capaz de transformá-lo à imagem e semelhança de Deus. Esse evangelho, irmãos, ele transforma desde aquele que está à margem do caminho àquele que está lá no palácio. É o poder de Deus que não faz acepção de pessoas. Por isso que as Sagradas Escrituras, este livro está traduzido em muitos idiomas. Muitas tribos indígenas hoje já têm a palavra de Deus traduzida em suas línguas. Irmãos, agora há pouco eu participava na Sociedade Bíblica do Brasil, de um evento promovido pela Convenção Batista Nacional, e a Sociedade Bíblica do Brasil lançou agora uma Bíblia em braille para atender os cegos. É mais ou menos dessa grossura assim, ó.
aquelas linhazinhas, para atender a todos, de tal maneira que todos terão acesso às Sagradas Escrituras. Amém? É o poder de Deus. Ela prevaleceu até hoje e continuará prevalecendo porque ela foi inspirada por Deus. Ela é imutável, ela é eterna. Ainda que alguém queira se opor à palavra, ainda que alguém queira destruir a palavra, ainda que alguém queira, todavia, essa palavra permanecerá para sempre. Amém? Diga-me sim, a palavra de Deus permanecerá para sempre. Então a primeira coisa que nos mostra as Sagradas Escrituras é que a palavra do Senhor ela é divinamente inspirada por Deus. Você pode falar mais uma vez comigo? Diga assim, a palavra de Deus ela é inspirada por Deus, de Gênesis a Apocalipse. Amém? Então não permita menos do que isso. Hoje eu achei que era o Chinade Moreno que estava chegando. Não permita, se você está em algum local que está fatiando, irmãos, aqui eu quero trazer para os irmãos, há muitas pessoas correndo atrás de revelações de homens. Há muitas pessoas, principalmente nas redes sociais, atrás de profetas, profetisas. Um dia, no Facebook, resolvi dar uma olhadinha nos vídeos ao vivo. Eu fiquei assim, gente, estarrecido com tanta, desculpa a expressão, com tantas asneiras. Sabe? E nós percebemos que as pessoas, elas correm, elas vão aqui, ali, ocular, porque elas querem ouvir Deus falar de alguma maneira. É só abrir as Sagradas Escrituras. Aliás, alguém disse acertadamente que é o único livro que você lê tendo o próprio autor presente, próximo ali de você, que é o nosso Deus. Amém? Então, irmãos, pessoas que estão aí sendo enganadas, sabe? E aí, olhando aquelas questões todas e bate e tal, e você que entrou agora, e sabe, você mesmo, Deus vai falar com você, e não sei o quê, e tal, papapá. A palavra do Senhor, irmãos, é divinamente inspirada por Deus. E precisamos entender e valorizar a palavra do Senhor. Por que ela é inerrante, imutável, infalível? Hebreus, agora sim, capítulo 4, versículo 12. Nós vamos ver ali mais uma razão. Eu vou adiantar aqui. Primeira informação que o escritor da carta aos Hebreus está nos dizendo, que a palavra do Senhor é o quê? Fala comigo assim, porque a palavra de Deus é viva. Ela é inspirada e ela é viva. Vamos abrir um texto para nós compreendermos melhor isso que nós estamos dizendo. João, capítulo 6, versículo, isso aqui nós vamos ver, Mateus capítulo 24, 35, você já conhece. O que está escrito lá? Passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. Vamos ler juntos mais uma vez? Passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não hão de... Mateus 24, 35, olha que nós temos. Então, veja bem, aqui está dizendo assim que a palavra do Senhor ela é viva. E como essa palavra é viva, ela vai produzir vida nos nossos corações. Como é uma palavra viva, e aí nós temos dois termos no grego, que você já conhece. Por exemplo, como que chama a nossa igreja? Igreja Batista Rema. A palavra rema significa o quê? Então nós temos a palavra logos, que é a palavra escrita, e temos a palavra rema, que é no grego a palavra viva. Às vezes eu peço alguém para a Igreja Batista Rema, rema tal, R-E, não, tem um H, a diferença está aí. Se você tira o H, vai ficar rema de remar.
O H vai dizer para nós que trata-se de palavra viva. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e tudo que foi feito por intermédio de quem? A palavra de Deus. Então, nós temos Jesus, sim, João 6,63. Olha o que nós temos, o próprio Jesus reconhecendo que a sua palavra, ela é viva. Aleluia! Irmãos, diga assim, a palavra de Deus é viva. Como a palavra de Deus é viva, olha bem, eu abro a palavra do Senhor, eu gosto de fazer sempre isso, porque nós temos o professor por excelência. Quem é o nosso professor por excelência? Jesus disse que ele nos guiaria toda. Eu pego a palavra do Senhor e eu falo, Senhor Espírito Santo, que eu possa entender o que está escrito além das letras, com discernimento, com o que o Senhor pode trazer. Então eu faço uma oração ao Senhor e aí eu começo a estudar a palavra. E a prova contundente de que a palavra de Deus é viva é que você começa a estudar a palavra de Deus começa a falar ao seu coração. Sim ou não? Quando já tiver essa experiência? Você está estudando a palavra começa a falar ao seu coração. E você fala assim, puxa vida, eu precisava de uma palavra e eu comecei a estudar e de repente Deus começou a falar comigo, falar ao meu coração, porque a palavra de Deus é viva. Olha o que Jesus está dizendo no nosso texto, de João capítulo 6, versículo 63. Olha o que nós temos ali. João capítulo 6, versículo 33. Vamos ler juntos? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são o quê? Diga comigo assim, as palavras que eu vos disse são Espírito e vida. O que Jesus fala conosco, ministra nosso coração, é Espírito e vida. Gera essa vivacidade na nossa alma. Então, se você está se sentindo fraco, desanimado, quem sabe se sentindo assim deprimido, angustiado, derrotado, vencido, acabado, leia as Sagradas Escrituras. Estude a palavra de Deus. Sabe aquele cafezinho que você toma todo dia de manhã? Aquele almoço que você come? Aquele jantar que você faz? Aquele lanche que você faz? Torna a palavra de Deus o seu lanche diário. E você vai fortalecer o seu coração. Porque as palavras do Senhor são Espírito e vida. Por isso que esse livro é um livro inerrante. É um livro infalível, é um livro eterno e imutável. Inspirado por Deus. É uma palavra viva. Hebreus 4:12. Terceira característica que eu queria deixar conosco. Vamos ler juntos? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. O que é uma coisa eficaz, gente? O que é uma coisa eficaz? Eficaz, se você for lá no dicionário, está escrito assim, que tem a virtude ou poder de produzir em condições normais e sem carecer de outro auxílio, determinado efeito, efetivo, tal, etc. Então, a palavra de Deus, trazendo para nosso contexto, é eficaz porque ela vai se realizar, ela vai se cumprir independentemente da ação humana. Ela tem o poder de se cumprir independentemente da ação humana. O que significa isso, pastor? Que não sou eu. A minha missão é pregar o Evangelho. A missão que você tem é anunciar o Evangelho. Mas diz o Senhor, não é por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito. Então, você pode deixar que a própria Bíblia, ela vai efetuar nos corações as transformações necessárias. Meu filho estava no discipulado
retrasado, chegou para mim e falou assim: pai, se eu não batizar agora, o senhor vai ficar triste comigo? Sem hipótese alguma. A decisão é sua. Então eu não gostaria de ser batizado agora. Respeitei. E agora, mais recentemente, falou: pai, quando vai ser o próximo batismo? Eu quero ser batizado. Por quê? Porque apesar de ser pastor, ser pai, mas o ato de servir a Deus é um ato voluntário. É um ato da própria pessoa. Se eu chegasse naquele primeiro momento e falar: não, você vai batizar agora, se você não batizar, vou te levar para o quartinho ali, você vai tomar um couro, você vai... Certamente eu criaria nele uma aversão ao Evangelho. Eu criaria nele uma resistência ao Evangelho. Já conheci tantos que os pais, por falta de sabedoria, agiram dessa maneira, com imposição, e os filhos hoje não querem nem saber de vida cristã. Irmãos, a palavra do Senhor é eficaz. A missão que nós temos é de anunciar, é de pregar, mas quem vai fazer a obra no coração da pessoa é o Espírito Santo de Deus, porque ela opera por si só. Você pode falar comigo, diga comigo, se a palavra do Senhor, ela opera por si só. E por que ela opera por si só? Porque Isaías 55, versículo 11, nós já temos essa palavra sendo atestada nos céus, que ela opera por si só. Olha bem, Isaías 55, versículo 11, olha o que Deus está dizendo: assim será o quê? A palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Ela não voltará para mim vazia. Prega a palavra. Ela é eficaz, porque ela tem esse poder de operar. Às vezes, nós encontramos pessoas, e até fiquei muito feliz, porque em um culto fúnebre que eu realizei no cemitério Consolação, após aquele momento fúnebre, eu me lembro que descendo lá para o cortejo, para o momento do enterro, um jovem senhor estava ali participando daquele culto, e aquele jovem senhor depois, com muito cuidado, né, talvez pelo fato de ser pastor, foi se aproximando, chegou assim do meu lado, falou: pastor, posso só ter uma prosazinha com o senhor, enquanto a gente caminhava? Eu falei: pois não, filho. Ele falou assim: deixa eu falar para o senhor, em 1993, deve ter uns 4 anos atrás, em 1993, eu estive participando de um velório, 1993, por aí, uns 4 anos atrás, eu estive participando de um velório, 93 foi o culto fúnebre, que ele participou, ok? E há uns 4 anos atrás, esse rapaz chega para mim, estava lá no funeral, né? Não é isso que eu estou falando não, gente? É isso mesmo. 93, esse rapaz falou assim: eu estive no velório, em 1993, o senhor pregou naquele velório, e eu esperava um dia poder encontrar o senhor. E eu quero, há uns 4 anos atrás, e eu quero dizer para o senhor, que aquela palavra, eu nunca mais me esqueci dela. E eu quero dizer para o senhor que, há uns 10 anos, eu entreguei a minha vida a Cristo, e eu sirvo a Deus, numa Assembleia de Deus, no bairro que eu moro. Irmãos, eu jamais imaginei. Quantos funerais nós já fizemos? Quantos cultos? Quantas, participações em eventos assim, mas de repente, alguém chega, me reconhece, vem a mim e vai dizer assim: eu ouvi uma ministração do senhor em 1993. Não esqueceu nem a data. E eu quero dizer para o senhor que há uns 10 anos,
eu também sou um servo de Deus. Porque a palavra do Senhor é eficaz. A nossa missão é fazer o quê? Jogar a semente. Aquele que leva a preciosa semente, chorando, gemendo, voltará colhendo consigo o quê? Os seus feixes. Então isso vai acontecer. Porque a palavra de Deus é eficaz, porque ela não volta vazia. Lá no culto que nós fizemos quarta-feira, uma senhora jovem chega até mim, estava lanchando, era a hora do lanche, né? Pós-culto, com os olhos lacrimejantes, ela pegou na minha mão, me apertou e falou: pastor, como Deus falou comigo, como eu precisava ouvir a mensagem que o senhor pregou nessa tarde. Muito obrigado, pastor. E foi embora. Foi levando a semente plantada. Nós falamos aqui, não tem muito tempo, que esse livro é diferenciado e pessoas elas querem dizer que a Bíblia é um livro arcaico, é um livro que não se atualizou, é um livro que foi escrito por homens e eles querem menosprezar as Sagradas Escrituras de todas as formas. Mas nós falamos que a palavra de Deus atendeu os homens do passado, atendeu a todos nós e tem atendido a nós que estamos vivos hoje. Por quê? Porque é um livro atualizado. Apesar de toda a modernidade, de toda a tecnologia, de tudo que tem acontecido, os conflitos da alma, do coração do homem, se assemelham aos conflitos dos homens que viveram antes de nós. Sim ou não? Angústia, tristezas, inseguranças, perseguições, rebeldia, orgulho, prepotência, jactância, vaidade. Essas mazelas que estavam nos homens do passado continuam presentes nos dias de hoje. E a palavra de Deus, ela está aqui para atender a todos nós, nos nossos conflitos, nas nossas dificuldades, porque nós vamos ver o terceiro passo, porque essa palavra é inerrante. Qual que é o terceiro passo? Vamos dar uma olhadinha. Diga comigo assim: a palavra de Deus, ela é inerrante, porque ela nos orienta para a vida do dia a dia, como também para a vida eterna. Amém? Em primeiro lugar, ela é inspirada por Deus. Em segundo lugar, é viva. Terceiro lugar, eficaz. Em quarto e último lugar, essa palavra é inerrante, porque ela nos orienta em todas as coisas. Salmo 119, versículo 105. Irmãos, diga a pessoa que está ao seu lado assim: meu irmão, quem conhece a palavra de Deus não anda sem direção. Olha para o outro lado e fala também para a pessoa, ou bata no ombro que está, fala assim: olha, quem conhece a palavra de Deus não anda sem direção. O que é que nós temos no Salmo 119, versículo 105? Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu. Lâmpada para os meus pés é o quê? E o que? Luz para os meus. Perceberam? Lâmpada para onde, gente? Por que para os pés? Quando você coloca a lâmpada nos pés, se você está numa escuridão, vai clarear. Você vai saber onde você está pisando. Lâmpada para os meus pés. O salmista tinha vivendo esses momentos. Então eu vou dar meu primeiro passo, as Sagradas Escrituras vai me iluminar. Ela vai clarear. Ela vai mostrar para mim. Por isso que no Salmo 139, no fechamento, o salmista orou a Deus e falou assim: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno.
essa autoanálise. Porque apesar de nós sermos crentes, mas pode ser que num dado momento, talvez nessa noite, você esteja andando, atendendo os seus prazeres, as ordens do seu coração, andando conforme o seu pensamento. Então você precisa falar: Senhor, eu quero ser guiado pela tua palavra. Amém? Porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então quem, irmãos, a palavra de Deus, ela é fundamental, porque quem conhece a palavra de Deus tem direção e tem uma vida estruturada. Fala comigo assim: quem conhece a palavra de Deus tem uma vida estruturada. Se nós validarmos a palavra do Senhor, nós vamos andar, irmãos, sabiamente. Nós vamos andar com discernimento. Nós vamos andar entendendo qual é a real vontade de Deus para conosco. Amém? Até aqui estamos juntos? Sim ou não? E quando alguém vier pregar outro evangelho, quando alguém vier anunciar outro evangelho, o que eu tenho que fazer? Não é só ter este outro evangelho como anátema, mas tenha o comportamento dos irmãos de Atos 17, versículo 11. Tenha o mesmo comportamento dos bereanos, em que a Bíblia nos diz: os bereanos eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se era verdade o que eles anunciavam. Olha lá, ó. Vamos ler juntos? Examinando, rodapé. Examinando cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram assim. Sejamos bereanos. Alguém chegou pregando outro evangelho? Então seja um bereano. Vai na palavra do Senhor. Tem alguma dúvida? Procure os pastores. Procure o professor da escola dominical. Procure alguém que é mais experiente. E busque se orientar. Porque quem busca, quem de fato entende esses 4 princípios que nós estamos colocando, que a Bíblia é inspirada por Deus, que a Bíblia é viva, que a Bíblia é eficaz e que a Bíblia, ela é poderosa para nos direcionar nos nossos caminhos. Amém? Quantos querem ser bem-aventurados? Quantos querem? Quer ser? Nós vamos fechar então. Teríamos mais coisas para falar, vamos fechar aqui. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Quer ser bem-aventurado? Quer ser feliz? Quem quer ser feliz? Quem quer ser bem-aventurado? O que você tem que fazer? Está escrito aqui, ó. Vamos ler juntos? Opa, pera aí, vamos lá. Bem-aventurado aquele que lê. Primeira coisa, para ser bem-aventurado, você tem que fazer o quê? Leia. Estude, 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 estude as Sagradas Escrituras. Quando você estiver cansado, já velho, continue estudando as Sagradas Escrituras. Porque bem-aventurado aquele que lê. Segundo ponto. E os que ouvem. Eu leio e agora eu vou fazer o quê? Abra o seu ouvido, meu irmão. Deixa Deus ministrar ao seu coração. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. E em terceiro lugar, vamos ler juntos? E guardam as coisas que nela estão escritas. Por quê? Porque o tempo está próximo. Esperava ouvir um amém. Porque o tempo está próximo. Aquele que há de vir, virá e não tardará. Aleluia. Então, quer ser bem-aventurado, meu irmão? Entenda isso. A Bíblia, repito, é infalível, ela é inerrante, ela é imutável, ela é eterna, porque ela tem essas características. Primeira característica, ela é divinamente inspirada por Deus. Segunda característica, ela é
viva. Terceira característica, ela é eficaz. E quarta característica, ela é aquela que guia-nos nos caminhos de Deus, nos orienta naquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Amém? Leva essa palavra para o seu coração, para a sua vida. Estude, porque bem-aventurado é aquele que lê, aqueles que ouvem e aqueles que guardam o que está escrito no livro desta profecia. Amém? Está claro para todos nós nessa noite?